Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sola Escritura, um canal que mostra como estudar e marcar a Bíblia de uma forma simples e eficiente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para você não perder os novos vídeos que estarei postando toda semana. Então vamos para o vídeo? O que a gente vai estudar hoje está aqui no capítulo 11 do livro de Mateus. A gente vai ver, vai analisar aqui o que temos aqui para marcar na Bíblia, certo? Então vamos lá. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, como vocês podem ver, eu não marquei esse título aqui, né? Jesus prega nas cidades, João envia mensageiros a Jesus, porém eu marquei esses dois versículos aqui, certo? O que está dizendo aqui, ó? E Jesus respondeu e disse-lhes: Ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho, certo? Marquei de laranjado porque isso aqui é importante, certo? Era o que Jesus estava fazendo, né? João queria saber o que Jesus estava fazendo, né? O que está escrito? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Aí Jesus explicou, ela fala lá para João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, nesse ponto aqui, que é um versículo importante, eu marquei de laranja. O versículo 6, ele não é tão importante como esse, mas é um complemento, certo? Um do outro. Diz assim, ó: E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, quando o versículo é um complemento, aí eu marco de azul. Um versículo fraco ou um complemento, certo? Mas ele faz sentido. E os de laranja são versículos famosos e importantes. Eu fiz uma tabelinha aqui atrás, tá? Eu fiz umas letras meio as letras tá um pouco bagunçadas, mas espero que vocês entendam. Vocês podem fazer isso também na sua Bíblia. Aqui sempre eu acho que a maioria das Bíblias tem uma partezinha que tá em branco, certo? Uma partezinha dura, né? Papel meio durinho. Você pode fazer isso aqui no final da sua Bíblia. Eu fiz aqui meio rabiscado, certo? Já que é quando as canetas estão falhando, eu dou uma riscadinha aqui de leve para marcar lá os versículos. Aqui, ó, quando eu marco o versículo vermelho, é Deus falando com você, né? Deus falando comigo, certo? Toda vez Deus está querendo me ensinar alguma coisa, Jesus está querendo me ensinar alguma coisa, aí eu marco de vermelho. Quando eu marco o versículo de laranja, verso famoso ou importante, tipo aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Quando você vê um versículo roxo, é um versículo que ele se encontra no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu marco aqui o versículo de verde, que é um verde claro, né? Tem um verde escuro e um verde claro. Quando eu marco ele com esse verde claro aqui, que significa? É uma oração, é um louvor, uma gratidão. Então eu marco de verde. E aqui, como eu falei, quando eu marco aqui com esse azul, é um complemento. Que às vezes esse versículo de azul ele faz um complemento desse versículo aqui. Só que para esse complemento eu marcar ele tem que estar bem ligado com esse e tá importante também o versículo, certo? Com laranjado. Sempre eles andam muito juntos, essas duas tipos de marcação, azul e laranja. Então vamos lá. Voltando aqui para o capítulo 11, né? A gente está lendo aqui em Mateus, que a gente acabou de ver aqui, né? O versículo 6. Agora vamos ver o título aqui, ó. O título: Jesus dá testemunho de João. Então Jesus começa a falar a respeito de João Batista. Aí eu já marquei de laranja porque o texto é interessante, né? Quando o texto lembrando que tem textos que eu marco de laranja, que é super interessante, e esse aqui de azul é menos um pouco interessante. Só que toda a Bíblia é interessante, certo? Aí aqui, se eu marquei de azul, vamos ver o que tem aqui, ó. O versículo 10 diz assim, ó: Este, Jesus está falando, ó, este é de quem está escrito. Quando Jesus fala assim, é de quem está escrito, é porque já se encontra no Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Quando eu marco com essa cor aqui, é porque já se encontra no Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês onde que se encontra.
Diz assim, ó, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Onde se encontra esse versículo que está relacionado com esse aqui? Está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó, eis aí envio diante de ti da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3:1. Lembrando que se eu marquei aqui ó, de rosa, então eu vou colocar a referência aqui do ladinho. Lembrando que sempre eu coloco a primeira letra aqui, ó, bem rente aqui com o versículo que eu marquei com a cor. Então está em Malaquias 3, versículo 1. Estamos aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 1. Olha só como tem a referência igualzinho que está lá, ó. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao teu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a ligação do versículo se encontra nessa primeira parte. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti. Se eu marquei aqui de rosa o versículo lá que se encontra no Antigo Testamento, tem que marcar os dois da mesma cor, porque ele está no Novo Testamento e está no Velho Testamento, certo? Então vamos voltar lá de novo, novamente, para o livro de Mateus, no capítulo 11. E se você tem suas canetas aí, vai marcando aí, vai acompanhando e marcando a sua Bíblia. Pode dar um pause aí no vídeo e vai marcando aí, certo? Então vamos lá, então essa referência aqui a gente já encontrou, versículo laranja, então quando está de laranjada é que é um versículo ou ele é famoso ou ele é importante. Vamos ver, o que é que diz? Diz assim, ó, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, aqui é Jesus falando de João Batista, né? Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aí o que que Jesus fala, uma coisa interessante aqui, ó. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor em que sentido? Lembra que algumas vezes alguns discípulos queriam ser maior, Senhor, quem é que vai sentar ao teu lado direito? Eles queriam ser maior, né? E Jesus falou, se você quiser ser grande, você tem que ser humilde igual uma criança. Se quiser ser grande, se quiser ser maior do que o outro, então tem que ser nesse sentido, tem que ser humilde. Então o reino de Cristo é diferente do reino humano, que Jesus ensina a humildade. Então se você quer ser grande no céu, você tem que ser uma pessoa bem simples e humilde, certo? Então nesse sentido aqui, por isso que eu marquei aqui de laranjado. É um versículo famoso, é um versículo muito importante. Aí eu falei, o versículo, quando eu marco de azul, é um complemento. Vamos ver o que diz, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João, certo? Então aqui, relação aqui falando de João Batista, e eu fiz essa ligação aqui com esses dois versos, marcando de azul. Aqui mais embaixo, versículo 19, diz assim, ó. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras, certo? Vamos ver o que está querendo dizer, porque que eu marquei esse versículo aqui, ó. Diz assim, ó, e se quereis reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir. Aqui é Jesus falando de João Batista. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, nesse sentido aqui que eu marquei esse versículo. Por quê? Muitos podem dizer que Jesus, então, estava afirmando que ele mesmo bebia vinho alcoólico e ficava embriagado nesse sentido, mas a Bíblia não está falando isso, certo? Que era uma comparação que as pessoas viam que Jesus estava no meio de pecadores, achavam que ele também participava dos pecados das pessoas. Não, ele estava no meio de pecadores com o objetivo de quê? De salvar todos, certo? Então, por isso que ele andava sempre na casa de pessoas que no meio da sociedade era problemática, alguma coisa assim. Jesus sempre estava no meio dessas pessoas com o objetivo de salvá-las. Aí Jesus aqui mais embaixo fala assim, ó,
que Jesus pregava, fazia milagres em algumas cidades, e algumas cidades não aceitavam, né, o evangelho de Cristo. Aí Jesus falou assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então aqui Jesus está explicando o quê? Está falando que de algumas cidades que ele passava lá, fazia milagres, e as pessoas não acreditavam tanto na mensagem, né? Não acreditavam que realmente ele era o Filho de Deus. E ele ele faz uma comparação. Se fosse pregado em Tiro e em Sidom, muita gente ia se converter, certo? E esses que viram tudo isso não se convertiam. E aqui ele fala novamente, ó: tu, Cafarnaum, então ele está se referindo a outra cidade. Tu, Cafarnaum, eleva-te-as porventura até ao céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria elas permanecido até o dia de hoje. Certo? Então ele já fez outra comparação de uma cidade que fez milagres e as pessoas não acreditavam. E ele falou que se Sodoma e Gomorra tivesse visto esses milagres, muitos seriam convertidos e ela não teria sido destruída. Aqui mais embaixo, não marquei o título, né? Jesus, Salvador dos Humildes, mas marquei alguns versículos aqui, ó. Ou é um versículo famoso, ou então é importante. Diz assim, ó: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos está se referindo somente a crianças, tá? Mas está se referindo a pessoas que é bem simples e humildes. E Jesus veio para mostrar o verdadeiro sentido do evangelho, certo? E os que se achavam sábios, muito inteligentes, essas pessoas não entendiam a mensagem, mas aqueles que eram humildes, ele entendiam a mensagem de Jesus Cristo. E aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, enquanto os outros, que eram estudiosos dos livros da lei, ficavam zombando de Jesus, achando que ele estava mentindo que era o Filho de Deus. Então, versículo 27 diz assim, ó: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, certo? Então, Jesus querendo revelar ao Pai para as pessoas é só através deles. O próprio Jesus falou que ninguém vai ao Pai, né, que é Deus, se não for através de Jesus. E aqui, o título, né, marquei já de laranja, porque você sabe que isso é um título bem conhecido, né? E marquei 2 versículos aqui de vermelho. Por quê? Lembra que eu falei? Se tiver marcado de vermelho, é porque é como se Deus ou Jesus estivesse ensinando alguma coisa para nós ou falando diretamente conosco. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, toda vez que tiver esses versículos assim, Jesus fazendo um convite, Jesus ensinando, ó, não faz isso, Jesus falando, faz assim, 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 então é marcado de vermelho. E aqui de laranja, ou é um versículo famoso, ou é um versículo muito importante. Diz assim, ó: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é um versículo bem conhecido, então por isso que eu marquei de laranja. Então, é isso aí, meus amigos. Esse é o ensinamento da palavra de Deus, essa é a forma que eu marco a minha Bíblia, certo? E eu já tenho muita coisa marcada na minha Bíblia, irmãos. Eu já li aqui, ó, do Velho Testamento, já li aqui, ó, de Gênesis, né? Eu marquei de Gênesis, como vocês podem ver aí, e já estou aqui no livro de Salmos. Já passei por todos esses capítulos, esses livros aí, certo? E estou aqui no livro de Salmos. E todos os dias a gente vai estudando, vai lendo os versículos, analisando um por um, certo? Analisando e fazendo ligação com outras referências do mesmo assunto, né? E assim a gente vai fazendo assim como Jesus nos ensinou, né? Jesus ensinou o quê? Para a gente examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então, quando Jesus falou isso aí, examinar as Escrituras, é porque ele estava se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Porém, o Novo faz parte das Escrituras de Deus, então temos que examinar toda a Bíblia. Então é isso aí, meus amigos e irmãos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esses vídeos aí